Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus tem conselhos riquíssimos para, nesta vida, nós termos uma vida abundante de sabedoria e andarmos no caminho direito e colher os frutos deste caminhar. Mas é preciso interpretar as Sagradas Escrituras da maneira mais correta possível, para que esses conselhos venham chegar no nosso espírito, na nossa alma, e possamos andar segundo a vontade de Deus. Assim é o texto estudado neste vídeo, Provérbios 22 e o verso 6, que diz: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Normalmente, quando lemos esse texto, claramente, nós vemos que é necessário a educação dos filhos para que eles andem no caminho do Senhor, com o objetivo deles não se desviarem. Caminhar com o filho na presença de Deus, ensinando os valores, os princípios bíblicos, para que ele não saia da presença do Senhor. Mas o que, na verdade, o texto de Provérbios 22 e verso 6 está falando? A primeira coisa que nós precisamos considerar é o gênero literário de provérbios, que são simplesmente parábolas concisas, com uma grande verdade em um verso. Cada verso, por exemplo, do capítulo 22 de Provérbio, está nos trazendo um ensinamento de uma virtude, virtude esta que Deus deseja que andemos nela. No versículo 1 do capítulo 22, fala sobre a importância de ter uma boa reputação. É mais importante do que as riquezas. No verso 2, fala sobre a submissão diante de Deus. No verso 3, lembra da importância de termos prudência, sermos prudentes. No verso 4, fala sobre os benefícios de sermos alguém humilde. E no verso 5, nos alerta sobre o perigo do caminho da perversidade. E ele usa no verso 5 a palavra caminho, que espinhos e laços há no caminho do perverso, mas aquele que guarda a sua alma se retira para longe do caminho do perverso. E então ele entra no verso 6, mais uma vez trazendo o caminho e dizendo: instrui o menino no caminho. E significa que instruir o menino no caminho, quando consideramos todas as virtudes dos versos anteriores, é fazer com que ele não ande no caminho perverso, no caminho do ímpio, mas no caminho das virtudes de Deus. E para compreendermos um pouco mais acerca desse verso, a primeira coisa que temos que tirar de consideração, segundo as interpretações de uma cultura cristã oral, é que esse verso não está nos trazendo uma promessa de fidelidade dos nossos filhos. O verso não é uma promessa de que o filho não se desviará. O objetivo da educação bíblica e cristã é temer ao Senhor e honrar a Deus, e nunca, jamais se desviar dos caminhos do Senhor. E neste verso, que se divide em duas partes, ensina, então, responsabilidade dos pais, e até quando envelhecer, o caminho dele, ele não se desviará, responsabilidade dos filhos. O exemplo que os pais dão para os filhos é muito mais importante do que a obrigação e a imposição de algo sobre a vida deles. E esse caminho de virtude, ensinando quais são os frutos positivos e negativos de andar ou não neste caminho, deve se fazer presente cotidianamente, usando Deuteronômio capítulo 6, que nos ensina a educar e a inculcar nos filhos constantemente na nossa vida. Então o texto não é uma garantia de fidelidade dos filhos, mas é simplesmente ensinar os princípios que ele terá toda a condição, desde que aprendeu os princípios, para permanecer firme no temor de Deus e agradar a Deus e agradar também os pais. Existem três possibilidades de nós interpretarmos de acordo com o que ele vai andar, de que maneira essa criança vai andar. Então, eu te convido a ficar conosco até o final para nós compreendermos Provérbios 22 e verso 6. Há três possibilidades da interpretação desse verso que estão intrinsecamente relacionadas umas com as outras. Ensinar a criança no caminho, no termo hebraico, significa na boca do seu caminho, ou
de acordo com o caminho dela. Na boca do seu caminho significaria quando a criança já começa a esboçar algumas atitudes de comportamento que é necessário a intervenção dos pais e dizer assim é o caminho e assim não é o caminho. Ou seja, enquanto a vida da criança se desenvolve, se desenrola, os pais estão ensinando no caminho, ou seja, de acordo com o comportamento dela. Então ensina a criança no caminho dela, no caminho em que ela está caminhando, o pai vem ensinar se ela está correta ou não. O que poderia também ser interpretado como ensinar a criança de acordo com a vocação dela. O discernimento dos pais para saber qual caminho a criança está traçando para honrar a Deus, e o pai vai incentivar dentro deste caminho, porque existe uma educação personalizada de acordo com a personalidade, o modo de proceder de cada filho. Então, seria ensinar de acordo com a vocação dela. Outra interpretação seria: ensina a criança no caminho dela, seria de acordo com a idade dela. A forma de educar a criança de acordo com a faixa etária. E a terceira e última, que é a mais aceita, porque está relacionada com os versos anteriores, que é ensinar a criança no caminho certo, no caminho de sabedoria, no caminho direito, no caminho de virtude, no caminho dos princípios da palavra de Deus, para que haja temor. Assim era a interpretação quando, por exemplo, Deus ordenou Josué levantar algumas pedras. E sempre quando era levantado um marco ou um memorial, ele servia para ensinar aos filhos, quando no futuro eles perguntassem por que essas pedras estão aqui. E alguém iria explicar: essas pedras estão aí porque Deus nos livrou da mão dos inimigos neste lugar e nos ensinou a temer ao Deus Todo-Poderoso. Então, a interpretação mais viável e mais aceita, que instruir a criança no caminho que deve andar, é o caminho das virtudes de Deus. A parte que diz: e quando envelhecer, não se desviará dele, não é uma garantia relacionada a Deus de que essa criança, ao tornar-se adulto, continuará com Deus. O que o texto está dizendo é sobre as virtudes que foram faladas nos versos anteriores. Então, ensina a criança os princípios e as virtudes que ela deve andar no caminho dela, e quando ela crescer, ela já foi instruída nessas virtudes. E não haverá nenhuma ameaça que fará ela sair do caminho, porque ela sabe proceder segundo essas virtudes. Isso significa que ela vai crescer de acordo com os princípios que lhe foram ensinadas. Se dentro do contexto de Provérbios, quem anda nas virtudes de Deus terá graça de Deus e força para lhe obedecer, se o pai instrui a criança no caminho que deve andar, dentro do processo de ensino e aprendizagem, ele teve sucesso em ensinar o seu filho, isso significa agora que o seu filho terá força de Deus para permanecer nessas virtudes, permanecer nesse caminho direito, nesse caminho de sabedoria, e não se desviará dele de maneira alguma, porque ele aprendeu. Que Deus abençoe grandemente a sua vida no nome de Jesus Cristo. Se ainda não é inscrito no canal Bíblia de Fato, faça isso agora, se inscreva no nosso canal e continue conosco estudando a palavra de Deus em nome de Jesus.